Romanos. O apóstolo Paulo procurou anunciar a boa notícia da salvação por todo o Império Romano. Por isso ele fez plano para visitar Roma, a capital do Império, onde já havia uma igreja cristã. Dali ele pretendia seguir até a Espanha e esperava que os cristãos de Roma o ajudassem naquela viagem. Isso se encontra no capítulo 15, do versículo 22 ao 24. Paulo queria que eles ficassem sabendo como é que ele entendia a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, aparece uma apresentação completa e ordenada da mensagem de Paulo. Depois de saudar os leitores, ele fala do seu grande desejo de conhecê-los pessoalmente. Paulo anuncia a doutrina básica do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que o aceitam, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Na primeira parte da sua carta, no capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 11 até o versículo 36, Paulo mostra que todos, judeus e não judeus, precisam da salvação, pois todos pecaram e estão afastados de Deus. Depois Paulo mostra como Deus, por causa do seu grande amor, salva as pessoas que creem em Jesus Cristo, as quais, libertadas do poder do pecado, agora têm uma vida nova, uma vida de paz com Deus e com as pessoas. Numa das mais bonitas passagens escritas por Paulo, que se encontra no capítulo 8, ele descreve como vive as pessoas que é governada pelo Espírito Santo e como é forte o amor de Deus, amor que recebemos por estarmos unidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois Paulo procura explicar a parte que cabe aos judeus e aos não-judeus, no plano divino de salvação da humanidade. Na segunda parte da carta, que está no capítulo 12 até o capítulo 15 até o versículo 13, Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres para com as autoridades. A carta termina com uma série de saudações pessoais e uma oração de louvor a Deus. Conteúdo do livro de Romanos. Introdução. Está no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Todos precisam de salvação. Está no capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3 até o versículo 20. Os não-judeus, que se encontra no capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Os judeus, que está no capítulo 2 ao capítulo 3 e versículo 8. Todos têm culpa. Capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, como Deus salva as pessoas. Capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 4 até o versículo 25. Por meio da fé, isso está no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31. O exemplo de Abraão se encontra no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25. A nova vida em união com Cristo, capítulo 5 ao capítulo 8 e versículo 39. Aceitos por Deus, e se encontra no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. Livres do poder do pecado, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 23. Livres do domínio da lei, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. Livres pelo poder do Espírito Santo, capítulo 8, do versículo 1 ao 30. Vitória por meio de Jesus Cristo, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. O povo de Israel no plano de Deus, capítulo 9 até o capítulo 11 e até o versículo 36. A vida cristã, capítulo 12 até o capítulo 15 e até o versículo 13. Na igreja, do capítulo 12, do versículo 1 ao 21. No mundo, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 14.
os fortes e os fracos na fé, capítulo 14 e capítulo 15 até o versículo 13. Conclusão do livro, capítulo 15, do versículo 14 ao 33. Palavras finais, saudações e orações de louvor, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 27. Amém. Continue ligadinho.